Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série História da Astronomia contada pela História da Arte, trazida para vocês pelo Instituto Educacional Futuro da Ciência. As 4 figuras que vamos mostrar hoje são representações de cometas feitas em diferentes momentos históricos, com propósitos diferentes e refletindo diferentes níveis de compreensão sobre a natureza desses. A primeira, que a gente está vendo agora, é um trecho da chamada Tapeçaria Bayeux, que é um gigantesco bordado de 70 metros de comprimento, 50 centímetros de largura, que foi confeccionado em torno do ano 1070, contando a história da invasão da Inglaterra pelos normandos, que aconteceu em 1066. A segunda ilustração que estamos vendo agora é um afresco de Giotto, chamado Adoração dos Magos. Ele está nas paredes da Capella Scrovegni, em Padova, na Itália. A terceira é uma tela, um quadro, de um pintor chamado William Turner of Oxford. Foi feito em 1858. E temos mais uma. A quarta é uma gravura em metal gravada por J.W. Watts, a partir de ilustrações feitas por um astrônomo chamado G.P. Bond. Então, essas são as 4 figuras que nós vamos discutir. Vamos falar um pouco da Tapeçaria Bayeux. A Tapeçaria Bayeux, ela tem tanto valor histórico como artístico. É uma longa tira de bordados contando com muitos detalhes a tomada da Inglaterra pelos normandos, com a vitória de William o Conquistador sobre Haroldo, sucessor do rei Eduardo o Confessor. Estes foram os últimos reis saxões da Inglaterra. Para a sua confecção, para a confecção da Tapeçaria Bayeux, provavelmente foi feito um desenho diretamente no linho, que posteriormente foi bordado seguindo esse modelo. O trecho que nós selecionamos aqui contém uma cena específica, a cena da coroação de Haroldo, onde também pode-se ver um grupo de homens que contempla algo no céu. Esse grupo aqui à esquerda, estou girando aqui o pointer do mouse por cima deles. O texto adjacente traz as palavras em latim isti mirant stella. Estes olham a estrela. Isso se refere à passagem do cometa Halley, em 1066. E o fato que o artista se refere ao cometa é claramente indicado pelo desenho. Cá está a representação, que era possível fazer na época, lembrando que isso foi feito em 1066, foi pintado sob o linho e seguindo esse modelo foi bordado essa representação do cometa. É mais ou menos claro que a gente está se referindo que isso aqui é um cometa, é claramente indicado pelo desenho. O uso do termo estrela, stella em latim, ele não indica uma suposição sobre a natureza do fenômeno. Por quê? Porque qualquer ponto brilhante no céu, nessa época, era descrito pela palavra estrela. Qualquer coisa que brilhava, usava-se a palavra estrela para descrevê-la. Onde que vinham as distinções? As distinções vinham em categorias. Estrelas fixas, estrelas cadentes, etc. Era sempre estrela alguma coisa. Mas qualquer ponto brilhante no céu era uma estrela. De qualquer modo, a passagem de um cometa costumava ser, seja lá como era chamado, qual maneira, com qual stella era usado para descrever o cometa, mas a passagem deles costumava ser associada a um sinal de mau agouro. E a escolha de mostrar a passagem do cometa na mesma cena da coroação de Haroldo, que vai ser morto na decisiva Batalha de Hastings, um pouco mais no futuro, que é detalhadamente descrita pela tapeçaria, é sinal desse tipo de crença. Ou seja, o cometa está lá não à toa. Vamos para a próxima. Essa é a Adoração dos Magos, do Giotto.
que a gente pode dizer? Ela mostra a representação de um cometa como a estrela de Belém, na conhecida passagem bíblica. É bastante provável que Giotto tenha sido, por sua vez, bastante influenciado pela visão da passagem do Halley, que aconteceu em 1301. Dado o destaque que esse tem na cena, é mesmo possível que durante a conclusão da obra, que se estima ter sido concluída entre 1302 e 1304, Giotto tenha tido a chance de ver outro cometa que passou em 1304. Provavelmente menos impressionante que o Halley, mas ainda assim um cometa. Giotto, ele representa muito bem uma característica do Trecento italiano, da pintura da época, que ele próprio influencia bastante, que é a preocupação com uma representação fiel da realidade visível. E basta a gente comparar o cometa do Giotto, que está aqui no alto, né, da figura desse afresco. Basta compararmos esse cometa dele com aquilo que nós vimos na tapeçaria Bayeux, né, para ficar explícita a diferença de abordagem, a tentativa e a capacidade de conseguir fazer uma descrição mais fiel, mais detalhada da realidade. Sendo que a distância no tempo entre essas duas obras é bastante pequena, em torno de 200 anos. Mas aqui, o cometa ainda é visto com um significado místico, né? Supersticioso, supranatural, está associado com uma passagem bíblica. Naturalmente, isso aqui tem um significado que vai para além do físico, dentro do contexto da pintura. Né? Claro, vai ser apenas em torno dos anos 1700 que a natureza dos cometas, que a natureza física dos cometas começará a ser compreendida. Antes disso, como nessa época, os cometas eram ainda entendidos como fenômenos atmosféricos. Né? Resumindo, nada se sabia sobre eles, né? E nem mesmo essa compreensão dos cometas como fenômeno atmosférico transparece nessas pinturas. Os artistas aqui estão basicamente descrevendo da melhor forma que podem aquilo que seus olhos veem. A próxima pintura que é interessante, que nós trouxemos aqui para essa discussão, é uma tela, um quadro, chamado Cometa de Donati, de 1858. Veja quanto no futuro nós andamos. Nós estávamos lá em 1300, meados de 1300, início do 1300, 1302, 1304, e cá estamos em 1858. Essa tela é de um pintor chamado William Turner of Oxford. Ele é homônimo, também contemporâneo, né, de outro pintor mais conhecido do que ele, que é o J.M.W. Turner, né, o Joseph Mallord William Turner. Quando a gente fala Turner, normalmente a gente está falando desse Turner aqui, né, que também é inglês. Mas agora, essa pintura que nós estamos falando aqui é do William Turner of Oxford. Nessa época, após as observações e previsões feitas justamente pelo Edmund Halley, no início do século XVIII, no início dos anos 1700, que foram feitas já fazendo uso da gravitação newtoniana, né, e também usando contribuições de outros astrônomos e de outros matemáticos, né, claro, porque avanços científicos nunca são isolados do seu contexto, né, sempre vêm de dentro de um conjunto de avanços científicos. Né. Nesse contexto, já estava claro lá pelos anos 1700, e ficou bastante claro em 1800, né? Já eram conhecidas as órbitas extremamente elípticas dos cometas. Né? E o cometa de Turner já é o tema principal da tela, diferente lá do caso da tapeçaria Bayeux e mesmo do caso do afresco de Giotto, onde os cometas são importantes,
sem dúvida, mas coadjuvantes. Aqui, quem que é a estrela, né? Quem que é a estrela, em outro sentido, né? Quem é o personagem principal da tela é o próprio cometa. Tá? E ele não é mais um personagem secundário e também não é mais um mensageiro dos céus, um portador de mau agouro. Tá? Ele é um cometa. Nada mais do que isso. Na tela. Ou seja, uma vez que as pessoas, que a sociedade e que, por sua vez, o artista tem mais conhecimento sobre a natureza e a natureza de um determinado fenômeno, você percebe que a explicação mística perde espaço. Esse papel de mensageiro dos céus, o portador de mau agouro, simplesmente não mais existe aqui. Aqui, a estrela da festa, aqui é o próprio cometa. E vamos para a próxima, que é bastante interessante, que é uma gravura em metal, mas antes, volto. Desculpe-me, tem mais um comentário que é fundamental fazer aqui, quanto à tela do William Turner of Oxford. A gente precisa levar em conta uma coisa, que a técnica de pintura evoluiu muito durante os quase 550 anos que separam as obras do Giotto, lá que a gente vê em 1300, e a do William Turner of Oxford. Mesmo assim, a gente não pode deixar de reparar na riqueza de detalhes que tem a representação do cometa nessa tela, que é maior que a riqueza de detalhes que tem na representação, caso do Giotto, que eu voltei aqui para o Giotto, que tem detalhes aqui sim, mas é visivelmente claro que é mais rico em detalhes o cometa de William Turner of Oxford. E isso não se dá só por capacidade de técnica do artista. O Giotto é um artista com capacidade técnica para detalhes. Se nós voltarmos para a tela do Giotto, você olha para a barba, por exemplo, desses dois personagens aqui, você percebe que ele é perfeitamente capaz de pintar detalhes. Então, essa riqueza de detalhes aqui, sem dúvida, se dá pelo maior conhecimento da natureza dos cometas que o artista aqui tem. E o cometa do Giotto, com menos detalhes, tem uma cauda muito mais curta também, claro, escolha estética do artista, mas não dá para deixar de perceber e de chamar atenção para o tamanho do cometa, para o tamanho da cauda e para o papel que a cauda faz nessa tela. E, importante notar, a curvatura da cauda, que talvez seja até exagerada. O ponto aqui é que a curvatura da cauda exagerada provavelmente transparece uma noção que o artista já tem da ideia de órbita, da ideia de trajetória, da órbita elíptica, que de alguma forma tem o rastro dessa órbita profundamente exagerado na tela, mas ainda assim registrado de alguma forma. E esse exagero, escolha estética do artista, mas esse exagero provavelmente transparece o conhecimento que aqui já existe da noção de órbita, que simplesmente não existia na época de Giotto. Agora, se nós então vamos voltar a avançar, como havíamos avançado antes, para esta gravura, que por sua vez essa gravura é contemporânea da tela do William Turner of Oxford. É uma gravura de um artista chamado Watts, e essa gravura fazia parte de um artigo científico, justamente de 1858, que ele foi feito
sobre a passagem do cometa de Donati registrado por Turner. Ou seja, o cometa que é o personagem principal da tela do Turner que mostramos agora. Nesse artigo científico, da qual essa pintura faz parte, nesse mesmo artigo aparecem as primeiras fotografias tiradas de um cometa. Só que essas fotografias têm uma qualidade muito baixa e contêm muito poucas informações úteis. A gravura, por sua vez, que foi feita a partir dos esboços iniciais do próprio astrônomo, ou seja, o astrônomo fez lá à mão alguns esboços, passou esses esboços para um artista profissional, que, por sua vez, produziu essa gravura. Então, elas são bastante detalhadas, e como elas fazem parte de um artigo científico, elas têm um compromisso, né, de ter a maior fidelidade possível. E é interessante que, dentro desse artigo, o próprio astrônomo ele se refere a essas gravuras astronômicas como um tipo muito peculiar de arte. Essas gravuras, elas detalham partes que são hoje bem conhecidas dos cometas, tá? Como o núcleo, a coroa, o núcleo está aqui, a coroa está aqui, e a cauda. E hoje a gente já sabe que a cauda, né, há duas caudas de um cometa, tem uma cauda de íons e uma cauda de poeira. Mas é justamente, e nós sabemos disso tudo, porque os cometas foram estudados em detalhe ao longo dos séculos e tudo começou com esse tipo de com artigos como esse, né? Que inclui essa figura onde as pessoas foram começando o estudo com bastante calma e dentro de todo um contexto, hoje se conhece muito melhor a natureza dos cometas. É interessante a gente perceber que aí tem um embate entre a mão do homem, né, e a fotografia. Quem faz uma reprodução mais fiel da realidade? Nesse caso inicial, quem era capaz de fazer isso era a mão do homem. Ainda. A fotografia ainda não era boa o suficiente para auxiliar no nível de detalhe que um artigo científico precisava, né? Necessitava na época. Hoje nós sabemos que o caso é completamente outro, né? Não se usaria uma gravura feita à mão por um artista para um artigo científico, e sim uma fotografia. Mas é interessante notar que esse embate começou com a mão do homem ganhando. E sendo que esse jogo virou, né, no século XX. Como que esse jogo virou? Com o avanço técnico da fotografia, é claro que ela suplantou completamente a mão do homem para esse tipo de atividade. E isso, por acaso, influencia a própria história da arte. Porque a necessidade de você reproduzir a natureza de maneira fiel, desaparece a fotografia, pode fazer isso. Então, o que vai fazer a arte? Então, a fotografia influencia a história da arte, e o século XX vai ser o século da fotografia. Enquanto que na arte, ele vai ser o século de formas de expressão que se preocupa com coisas, em geral, diferentes daquilo que os olhos veem. Isso não é exclusividade da arte do século XX, né? Outros artistas chegaram lá antes disso, muito antes, mas é uma característica marcante do século XX. Mas é bastante interessante nós vermos aqui, lado a lado, a pintura e a fotografia a serviço da ciência. É isso, pessoal.